Olá pessoal, tudo certo? Bom, esse conteúdo sobre a evolução histórica do efeito placebo e da introdução do controle placebo como método de investigação científica será discutido em 2 aulas. E é resultado de uma curiosidade minha a respeito desse tema que encontra-se muito popularizado atualmente. Tá? É fácil a gente observar em uma conversa informal as pessoas discutindo a respeito de uma determinada medicação, de uma determinada intervenção, de uma determinada planta, alegando que esta se deve ao efeito placebo, enquanto outras discordam disso e alegam que não, se deve ao efeito real. Mas afinal, o que é placebo, né? Placebo é um tema muito rico, muito profundo, e ao longo de sua evolução conceitual, ele recebeu conotações negativas e também positivas. A partir do final do século XIX, as ciências médicas passaram a ter um outro olhar para as pesquisas experimentais. E a discussão do efeito placebo ganhou uma maior relevância. Desse modo, incluir um grupo placebo para excluir o efeito placebo do resultado real de uma pesquisa passou a ser um importante qualificador de um trabalho científico, sobretudo os ensaios clínicos. Então, a compreensão desse fenômeno ajuda a moldar um profissional mais crítico na escolha de suas condutas, bem como na escolha de técnicas a se investir em sua formação. A gente sabe que o mercado de cursos hoje tem muita coisa, e tem muita coisa que só é coisa mesmo. Então, saber filtrar isso de um trabalho científico é importante. Mas antes de chegarmos no século XIX, vamos primeiro fazer uma revisão histórica do termo placebo. Beleza? Vamos para o monitor então. História do placebo e a sua inserção como método de investigação científica. Olha só, então a palavra placebo possui uma origem latina, cujo significado é agradar. No entanto, acredita-se que a palavra placebo tenha se originado num contexto religioso. A Vulgata é a tradução latina da Bíblia, né? A Bíblia que originalmente foi escrita em hebraico e ela foi traduzida e revisada para o latim por São Jerônimo. O versículo 9 do Salmo 114 da Vulgata, que nas Bíblias mais modernas corresponde ao Salmo 116, na Vulgata então aparecia a palavra placebo no versículo 9. Placebo, domino in regione vivorum, cujo a tradução ficaria: agradarei ao Senhor na terra dos vivos ou terra dos viventes. Perceba que agradar aqui tem um sentido de obediência. Esse Salmo 114 da Vulgata, que hoje corresponde ao Salmo 116, é um dos 5 salmos que refere-se a um rito fúnebre, isto é, quando a pessoa estava próxima de sua morte. Seria então uma espécie de limpeza espiritual, uma limpeza corporal. Além disso, esse salmo, essa cantiga, também era realizada nos próprios funerais. Anos mais tarde, verificou-se que essa tradução feita por São Jerônimo estava equivocada, pois a palavra que estava na versão hebraica era o etalic, cuja tradução corresponde ao andarei ou caminharei com.
Desse modo, o versículo 9, traduzido corretamente, ficaria: caminharei na presença de Javé na terra dos vivos. Perceba então que caminhar aqui traz uma conotação de sinergia, um sentido de estar junto, de estar na mesma direção. O problema é que essa tradução equivocada, incorreta, desempenhou e desempenha um papel importante nos aspectos conceituais do chamado efeito placebo. Olha só, no final do século XIII, a palavra placebo tinha uma conotação pejorativa, uma conotação depreciativa. E por que a palavra placebo tinha ganhado essa conotação pejorativa? Olha só, nesse período histórico, havia uma prática das famílias que tivessem o seu perdido, o seu ente, de contratar falsos enlutados. O que é isso? Eram pessoas contratadas, isto é, pessoas pagas, para chorar a morte do ente, para chorar a morte do morto, elogiar o morto, bajular a família do morto e acompanhar os convidados por todo o funeral, né? Era dito então que essas pessoas contratadas, né, os falsos enlutados, eram os cantores de placebo, ou que eles cantavam placebo, isto é, um falso consolo, um consolo insincero, portanto, um sofrimento que não era verdadeiro, certo? Perceba então que a palavra placebo aqui ganha uma conotação pejorativa, né, depreciativa, aquilo que não é verdadeiro, né? Então você ia no velório do falecido, via umas pessoas ali chorando e falando: nossa, mas ele era tão bom, por que ele se foi e tal. E aí você perguntava para alguém: mas quem são aquelas pessoas ali que estão chorando tanto? Eles fazem parte da família? E aí provavelmente alguém perto de você ali responderia: não, esses aí são só os cantores de placebo, né? Ou seja, são falsos, né? Não são verdadeiros, o sofrimento deles não é verdadeiro, são bajuladores, são pessoas pagas para chorar. E até hoje existe a figura dos enlutados profissionais, né? São chamadas carpideiras ou choradeiras. Bom, mas no âmbito da saúde, a palavra placebo parece ter sido utilizada pela primeira vez no século XVII, o que ocorreu em palestras proferidas pelo médico William Cullen. Em 1772, por exemplo, ele usou a palavra placebo ao descrever situações em que ele administraria um placebo no esforço de agradar e confortar pacientes que sofriam de doenças incuráveis. Vamos ver o que Cullen disse em sua palestra. Abre aspas. Não confiei muito nisso. Nisso o quê? Na intervenção, na medicação. Mas dei, porque é necessário dar um remédio. É como o que chamo de placebo. Perceba então que Cullen percebeu uma potencial utilidade naquilo que ele chamou de placebo, isto é, um remédio, uma medicação. Olha só que curioso,
Então, aquele significado pejorativo, depreciativo da palavra placebo passa a ser usada para a obtenção de uma resposta positiva. No entanto, é importante a gente fazer a observação de que a intenção de Cullen não era administrar o que hoje se consideraria um placebo tradicional, ou seja, um comprimido de açúcar, uma injeção de soro fisiológico, né? Uma substância inerte, vamos dizer assim. O que Cullen fez foi usar compostos que na época acreditava-se que eram compostos eficazes para tratar uma condição, uma sintomatologia. No entanto, ele sabia que a administração daquele composto não curaria a doença do paciente. Desse modo, então, o que ele fez foi usar uma dose subterapêutica de uma medicação real para modular a sintomatologia do paciente, o que é chamado de placebo ativo. Desse modo, o trabalho de Cullen provavelmente influenciou o surgimento da palavra placebo no dicionário médico de George Motterby, em 1785, sendo então o placebo definido como um método ou medicina de lugar comum, o que na época significaria algo que era sem originalidade, algo que era trivial. Em 1811, no dicionário médico de Hoppers, a definição de placebo foi atualizada e, desse modo, o placebo passou a ser qualquer medicamento adaptado mais para agradar do que para beneficiar o paciente. Perceba então que com essa definição, o placebo passou a ser um medicamento ou uma intervenção sem nenhum tipo de efeito. No final do século XVII, na França, um médico alemão, Franz Anton Mesmer, dizia ter encontrado uma nova técnica para tratar várias doenças, para curar várias doenças. Mesmer acreditava que os humanos tinham canais internos com fluidos invisíveis. Desse modo, nos doentes, esses canais estariam obstruídos, o que impediria o fluxo desses fluidos, levando assim o indivíduo a desenvolver a doença. Desse modo, então, com a sua técnica, ele poderia desobstruir esses canais, levando assim o indivíduo à cura. E a essa técnica ele chamou de magnetismo animal, popularmente conhecido como o mesmerismo. Mesmer acreditava que havia uma interação entre objetos animados e inanimados, ou seja, entre um ser vivo e uma pedra, entre um ser vivo e uma cadeira, entre um ser vivo e uma roupa. E desse modo, então, Mesmer era capaz de hipnotizar objetos que, quando tocados por esses pacientes, desobstruiriam os canais e, consequentemente, os fluidos, promovendo assim a cura. Nas respectivas figuras aqui você consegue perceber Mesmer magnetizando, vamos dizer assim, entre aspas, uma paciente, né? E abaixo a gente pode observar a mesma coisa, né? O
terapeuta, né, no caso Mesmer, magnetizando a paciente. Desse modo, o tratamento, né, o método de Mesmer havia se tornado a moda na época, né? Os ricos e a aristocracia lotavam o seu salão terapêutico. Isto é, a técnica de Mesmer havia se tornado muito lucrativa para ele. E além de tratamento, as pessoas buscavam assistir os métodos de Mesmer, pois também era uma forma de entretenimento, né? Tinha muita coisa exótica ali. Como a sua técnica estava dando muito lucro, ele então fundou uma sociedade onde ele cobrava para ensinar os seus métodos para que outras pessoas pudessem também prosperar. No entanto, a elite médica parisiense ficou incomodada de ver os seus pacientes em busca do salão terapêutico de Mesmer, né? Medicina que nessa época também era muito exótica, como por exemplo, usava muito a técnica da sangria. Bom, então o rei Luís XVI já estava incomodado com sua esposa Maria Antonieta, porque ela dava patrocínio, né? Ela dava suporte para o Anton Mesmer. Desse modo, pressionado por essa elite médica parisiense e já incomodado com a sua esposa, o rei Luís XVI resolveu montar uma comissão de estudos para avaliar os métodos de Mesmer. Faziam parte dessa comissão Benjamin Franklin, né, especialista em eletricidade, que na época morava na França, pois era embaixador dos Estados Unidos naquele país. Antoine Lavoisier, considerado o pai da química e dono da frase "na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Jean Bailly, um astrônomo. Antoine Jussieu, um médico e também botânico. E o médico Joseph Guillotin, cujo sobrenome ficou associado à guilhotina, né? Ele era um médico que não defendia a pena de morte, no entanto, ele foi o responsável por criar um método que diminuísse o sofrimento da pessoa. Bom, a intenção dessa comissão, montada pelo rei Luís XVI, não era verificar se o magnetismo animal podia curar mesmo as pessoas, mas sim verificar se realmente existia uma nova força física que fizesse isso. Bom, a comissão real foi então convidar o Mesmer para participar desse trabalho, para participar dessa investigação. No entanto, não houve acordo em relação aos métodos que a comissão tinha estabelecido. Então, Mesmer se recusou a participar. A comissão, então, recorreu a um ex-aluno de Mesmer, né, chamado Charles D'Eslon, que havia criado a sua própria clínica mesmérica. Os comissários, então, ouviram palestras de D'Eslon a respeito da teoria mesmérica e, posteriormente, realizaram estudos de caso. Na palestra, D'Eslon descreve o mesmerismo, ou o magnetismo animal, como sendo um fluido universalmente difundido, o veículo de influência mútua entre corpos celestes, a Terra
e os corpos dos seres animados. Desse modo, o magnetismo animal é capaz de curar imediatamente doenças dos nervos, além de nos oferecer um instrumento soberano para garantir a saúde e prolongar a existência da humanidade. Então, este era o conceito do chamado fluido universal, que Mesmer havia criado, e o conceito do magnetismo animal, né, do tratamento em si. Bom, os comissários, então, foram acompanhar, né, o tratamento de Diéslo para observar como era feito, como eram feitas as intervenções, né? Então, eles observaram no centro do consultório uma caixa de carvalho cuja tampa era perfurada por vários orifícios onde saíam hastes metálicas, percebe? E desse modo, os pacientes eram organizados em fileiras em volta dessas caixas, onde cada paciente, então, segurava uma dessas hastes. Né? Aqui abaixo na figura a gente consegue observar, tá vendo aqui uma grande caixa com várias hastes metálicas saindo de orifícios e cada paciente segurando uma dessas hastes. Com cada paciente, então, segurando uma dessas hastes, um assistente começava a tocar um piano, a gente está vendo ali no fundo, e então era iniciada a sessão que poderia durar até 3 horas. Durante as sessões, alguns pacientes permaneciam calmos e sem nenhum tipo de resposta. Outros começavam a tossir e cuspir, e outros ainda ficavam mais atormentados, com gritos, com choros, risadas altas, extravagantes. Alguns chegavam até a ter convulsões, ou seja, cada indivíduo reagia de uma forma. E o interessante é que até mesmo a velocidade com que a música era tocada no piano era capaz de influenciar a resposta. Tá? Eram as chamadas crises mesméricas. Bom, então no final da sessão, já com o salão vazio, os comissários foram até a caixa com um eletrômetro e uma bússola para avaliar se havia realmente a passagem de alguma corrente elétrica, alguma corrente eletromagnética pelo local. Mas os instrumentos de medida não apontaram, não mostraram nenhum tipo de corrente elétrica, nada. Posteriormente, até mesmo os próprios comissários passaram por uma intervenção, só que livre das multidões, né, só entre eles. E nenhum deles teve qualquer tipo de reação. Bom, então, os comissários bolaram um experimento para avaliar o grau em que a imaginação dos pacientes estava influenciando naquelas sensações, né, naquelas reações que foram observadas no salão terapêutico durante a sessão. Esse estudo, se eu não me engano, foi elaborado no jardim da casa de Benjamin Franklin. Diéslo tinha dito aos comissários que ele seria capaz de magnetizar uma árvore e que uma paciente escolhida por ele, quando tocasse essa árvore, seria então magnetizada e entraria em crise. Então os comissários ficaram intrigados com isso e falaram, então vamos ver se você realmente consegue fazer isso. Bom, a moça, a paciente que foi convocada por Diéslo, então permaneceu
no interior da casa de Benjamin Franklin, acompanhada por alguém, onde ela não pôde observar nada que ocorria no jardim até então D'Aslo magnetizar essa árvore. Bom, D'Aslo então foi acompanhado por um dos comissários até a árvore que ele tinha escolhido para fazer a magnetização. Aí beleza, ele foi lá então e fez a magnetização da árvore. Depois disso, então, eles voltaram para suas posições originais em frente ao jardim. Só que D'Aslo falou o seguinte: para a árvore continuar magnetizada, eu tenho que ficar apontando um bastão para ela. Só que então os comissários perceberam que isso prejudicaria o experimento, né? Trazendo a jovem ali, obviamente ela ia perceber para qual árvore D'Aslo estava apontando, e era naquela árvore ali que ela ia ter a crise, né? Aí não valia. Os comissários então sacaram esse viés e levaram a moça até o jardim com os olhos vedados, olha só. E desse modo, a jovem então foi levada a 4 árvores, onde ela deveria abraçar o tronco por 2 minutos. Ao abraçar a primeira árvore, a jovem começou a tossir, cuspir e relatou uma leve dor de cabeça. E essa árvore estava a 7 metros da árvore supostamente magnetizada por D'Aslo. Na segunda árvore, ela teve as mesmas reações, isto é, ela começou a tossir, cuspir, e também teve dor de cabeça. E esta árvore estava a 10 metros da supostamente magnetizada. Na terceira árvore, ela relatou uma certa confusão e a dor de cabeça também aumentou. E ela havia dito que sentia que estava chegando na árvore que estava magnetizada. E essa árvore estava a 12 metros da árvore supostamente magnetizada. Na quarta árvore não magnetizada, a jovem então entrou em crise e perdeu a consciência, desmaiou. Então levaram ela de volta ao jardim, onde D'Aslo atendeu ela e ela acordou. Agora olha só, perceba então que esse experimento tinha ido contra o magnetismo animal, uma vez que a jovem nem sequer tocou na árvore supostamente magnetizada por D'Aslo. Aí D'Aslo tentou argumentar e falou que a magnetização da árvore havia passado para as outras, mas aí, né, meu amigo, aí fica complicado. Bom, em uma outra experiência, eles também convocaram uma paciente de D'Aslo e a colocaram sentada em frente a uma porta, né, como você pode observar. E então, os comissários, disseram falsamente a essa paciente que do outro lado estava D'Aslo realizando um procedimento que iria magnetizá-la, né? Ou seja, a magnetização de D'Aslo iria atravessar a porta e chegar até ela. Em menos de 3 minutos, essa mulher começou a tremer, ranger os dentes, entrou em convulsão e desmaiou. E do outro lado da porta não tinha ninguém. Perceba então que estes foram experimentos cegos com intervenções falsas, isto é, placebo. E há quem diga que este foi o primeiro uso
do controle placebo para verificar, para avaliar a veracidade de um tratamento proposto. E desse modo, então, a comissão concluiu que o fluido universal de Mesmer não existia e que a imaginação, a imitação e o toque eram as verdadeiras causas dos efeitos observados. O mesmerismo havia caído por terra. Bom, esses ensaios placebo realizados pela comissão foram inspirados nos chamados ensaios de truque, realizados há mais de 200 anos antes para investigar os ritos de exorcismo. Olha só, durante as primeiras guerras religiosas modernas, mais notadamente na França, o poder de expulsar demônios, expulsar o diabo, tinha se tornado uma ferramenta persuasiva, uma ferramenta para demonstrar a autoridade apostólica. E desse modo, como era do senso comum a crença de que os demônios não poderiam tolerar o contato divino direto, isto é, o contato com a água benta, com a hóstia, com a leitura das escrituras em latim, ou seja, o contato com esses elementos faria os demônios se contorcerem e, consequentemente, fugirem do corpo da vítima, do corpo da pessoa que estava possuída, consequentemente, levando assim a cura a esta pessoa. Desse modo, então, houve uma época em que esses ritos de exorcismo haviam se tornado grandes espetáculos, espetáculos de entretenimento, realizados em plataformas elevadas, dentro e fora das igrejas. No entanto, havia setores da igreja que estavam incomodados com aquela prática folclórica. E desse modo, os chamados ensaios de truque foram desenvolvidos nesse contexto de ceticismo. Quando uma família alegou então que a sua filha estava possuída, o rei Henrique IV enviou até o local uma comissão para desacreditar esse fenômeno, desacreditar esse evento sobrenatural, Bom, o que eles fizeram? Como era de conhecimento popular, de senso comum, que os demônios não toleravam o contato divino direto, como a água benta, os comissários, durante o ritual de exorcismo, colocaram água comum dentro de um recipiente que era exclusivo para a água sagrada, E essa água não tinha sido consagrada por ninguém. Do mesmo modo, eles tinham pegado um pedaço de ferro qualquer e falado para a família e para a jovem que esse pedaço de ferro era um pedaço de ferro da cruz em que Jesus Cristo foi crucificado. E durante o rito, ao invés deles lerem em latim um trecho das Escrituras, eles leram, na verdade, o trecho de um poema de Eneida de Vigílio, ou seja, não tinha nada a ver com escritura bíblica. Então, durante o ritual, eles jogaram na jovem água comum e ela teve sua reação, começou a se contorcer, se debater,
Também fizeram com que ela tocasse uma barra de ferro, mesma reação. Começou a se contorcer, se debater, xingar, ter as reações. E a mesma coisa quando foi lido um poema que não tinha relação alguma com as escrituras. Bom, e desse modo, a jovem foi curada com algo que não tinha nenhuma relação com o divino. Desse modo, então, os ritos de exorcismo começaram a cair em descrédito. Bom, paralelamente a esse ceticismo religioso, os humanistas começaram a discutir as suas dúvidas sobre algumas práticas médicas, isto é, discutir tratamentos inúteis que criavam experiências inexplicáveis e que curavam as pessoas. Em seu ensaio sobre o poder da imaginação, Montaigne descreve que médicos da época exploram a credulidade das pessoas, a credulidade dos seus pacientes, com falsas promessas, e que grande parte da eficiência da medicina nessa época se devia ao poder da imaginação. Em seu ensaio, Montaigne descreve um caso em que uma mulher estava convencida de que a sua dor de garganta era causada por uma agulha. Todos os médicos que haviam examinado essa mulher tinham descartado essa hipótese, ou seja, não tinha nenhuma agulha causando essa dor. Só que a dor dessa mulher não melhorava. Até que um médico teve então a ideia de dar a essa paciente um emético. O que é isso? Uma substância que provoca vômito. Quando essa moça vomitou no balde, o que eles fizeram? Eles colocaram uma agulha no vômito dessa mulher, dentro do balde lá. E aí eles falaram, olha aqui a causa do problema, ó, achamos, realmente tinha uma agulha na sua garganta que saiu agora que você vomitou. A mulher, vendo aquela agulha, passou então a se sentir melhor, não relatou mais desconforto na sua garganta. Benjamin Franklin e Antoine Lavoisier eram leitores de Montaigne, e desse modo eles foram então influenciados pelo ceticismo desse autor, sendo esses então os pioneiros no desenvolvimento dos controles de placebo. Ok? Então essa primeira aula você pode revisar pelas seguintes referências.